E aí, pessoal, tudo bom, hein? Tem um pouco que a gente não se via, né? Com esses feriados e coisa, a gente ficou uns dias sem aula, mas voltamos, aqui estamos. Finalização do curso quase, né? Temos aula hoje, a nossa aula 8, 9 e 10. E tá acabando, pessoal. Não corrigi ainda os trabalhos, eu deixo os trabalhos para corrigir tudo na finaleira lá. Eu tenho que sentar e pensar só nisso, então deixa para o final. Na aula de hoje a gente vai continuar, então, funções e procedimentos em C, só que na aula passada nós fizemos todas as funções dentro do mesmo código. Na aula de hoje a gente vai usar arquivos diferentes. É um pouquinho mais complicado? É, por isso que só vai ser uma pincelada, assim, não vou cobrar nada em avaliação disso aí para vocês, porque ele é muito pouco usado. Mas vocês têm que saber. E outra coisa, essa parte aqui vocês não vão precisar no, no semestre que vem do curso. Então, por que a gente faz procedimentos e funções em arquivos separados? Principalmente para esses três carinhas aqui, ó. Pra gente. Opa! Pra gente modularizar o nosso. Eu tô sem linha reta hoje, para a gente modularizar o nosso programa, para a gente reutilizar o código e para facilitar a manutenção do código. Por quê? Vocês vão ver até o final da aula que a gente vai trabalhar com três arquivos. Se vocês pensarem assim, ó, se todo o nosso código, sei lá, 10 mil linhas, fosse um arquivo só, quando a gente tivesse que fazer uma atualização, baixar uma atualização desse código pela internet, o cliente está usando o programa, a gente tem que baixar uma atualização, ele teria que excluir o programa e, e baixar de novo. Se porventura o usuário estivesse utilizando esse programa, já iria dar um problema. É a mesma coisa, a gente pega o Windows, se a gente tem que atualizar a calculadora do Windows, ele atualiza a calculadora e deu. Só aquela parte ali, aquele arquivo com aquele código. Não precisa instalar o Windows, não precisa a gente parar de de usar o sistema, né? Então, por isso que é mais fácil para fazer a manutenção do código e para modularizar. Porque também, ó, se eu uso uma função que vai, como o nosso exemplo, vai somar A mais B, é, se outro programa precisar fazer um cálculo de A mais B, ele pode utilizar esse arquivo. Não precisa de estar digitando tudo o código. Claro que aqui na sala de aula a gente usa exemplos simples assim, mas é para vocês entenderem a, a capacidade desse desenvolvimento, dessa programação, né? São três arquivos que a gente usa, que é o arquivo de cabeçalho, que ele tem a extensão .h. Não vou ler toda a apresentação que depois vocês vão ver, vão baixar ela e vão ler, né? O arquivo de implementação, que a extensão dele é .c, e o arquivo principal, que é onde a gente desenvolve mesmo, que é o main.c, que é o principal. Que eu já trouxe os arquivos, né? O de cabeçalho, ele vai só chamar a função, ele tem que ter aqui no início dele, ó, ifndef, quer dizer, if not defined, se não foi definido operações underline h, ele vai definir esse cabeçalho. Daí aqui ele chama o arquivo de função e aqui é o final do if. Parece complicadinho, mas é só vocês colocarem aqui, ó, o tipo de arquivo que ele vai trabalhar, essa função, a função, os parâmetros que ele vai receber. Então a função somar vai receber o parâmetro inteiro A e inteiro B. O próximo arquivo é o de implementação, que é o que realmente a função faz. Então daí ele chama o arquivo operações.h, aqui include, já falei para vocês, né? Isso aqui é comentário, então ele só está comentando. E realmente aqui, ó, ele vai. A função somar vai receber inteiro, o A
E o B, o que ele vai retornar? Com a soma do A e do B. E aqui sim é toda a minha programação, que ele vai puxar o cabeçalho, ele vai iniciar as variáveis num 1 e num 2. Aqui ele vai pedir para o usuário digitar o primeiro número, ele vai escanear esse primeiro número para dentro da variável, essa aqui, ó, no 1. A mesma coisa com o num 2, vai receber ali na variável num 2. E o resultado é o que? Aqui ele vai chamar a função somar e vai entrar com esses parâmetros, num 1 e num 2. Então daí aqui, ó, esse inteiro A e inteiro B, ele vem a ser nesse escopo aqui o num 1 e num 2. Então daí ele vai mostrar o resultado, que é o que? O que vai sair dessa função, somar no 1 e num 2. E aqui é um print para ele fazer. Aqui são os 3 arquivos, na verdade, né? Então, como é que é o ciclo, né? O main vai puxar o cabeçalho e o cabeçalho vai puxar a função que vai aparecer aqui no main. Parece complicado, mas se vocês pegarem e copiarem os códigos, largarem ali, vocês vão ver que funciona bem. Ah, Daniel, que códigos são esses? São esses aqui que eu deixei copiadinho para vocês, tá? Então vamos mostrar aqui, ó, no Online GPD, como é que é esse funcionamento. Como é que eu fiz, ó? Deixa eu me lembrar qual é o arquivo que eu botei como zoom aqui. Eu dei um pause no vídeo para me lembrar qual é a tecla de atalho que eu fiz aqui, que eu configurei para o zoom. O que eu fiz, ó? Então, eu fui aqui no... Normalmente, quando a gente abre o Online GBD, né? Ele já inicia com main.c. Digitei todo o código aqui do main.c. Daí eu cliquei aqui para colocar um novo arquivo, nesse link aqui, ó, new file, e digitei operações.c. Foi o nome do arquivo. Daí eu coloquei aquele código ali das operações.c. E criei o arquivo operações.h, que é o nosso cabeçalho, que está aqui. E daí, se a gente for ver, ó, deixa eu consigo aumentar o zoom aqui para vocês ficar um pouquinho melhor. Vou executar. Digito o primeiro número, 2. Digito o segundo número, 3. Ele vai somar. Mas se vocês repararem, em nenhum momento aqui do código está falando A mais B ou num 1 mais num 2. Não tá. Porque ele está puxando aqui do cabeçalho e o cabeçalho está puxando aqui o A mais B, né? Eu poderia muito bem, ó, trocar. Olha aqui a modularização. Só vou mexer em um arquivo. Volto aqui pro main.c. Executo, vou colocar 3 e vou colocar 4. Ah, claro, aqui vai aparecer a soma de 3 e 4 é 12, porque eu não mexi ali no print. Mas por que apareceu 12? 3 e 4, 3 vezes 4 é 12, porque eu mexi aqui no arquivo de função, eu coloquei uma multiplicação. Se eu colocar uma subtração e voltar aqui no main.c, executo, então 6, 5, vai dar 1, 6 menos 5. Esse soma aqui é por causa desse soma aqui. Vou voltar aqui para soma e daí nesse meu código aqui o programa ele está pedindo para o usuário digitar. Eu vou copiar ele aqui, então Ctrl X. Tem um arquivinho aqui no bloco de notas que eu deixei aqui que no próprio código eu digito, ó, no 1 é o 5 e no 2 é o 7. Então vou copiar, vou colar
aqui. E olha o que vai aparecer. Modularização. Só mexi em um arquivo aqui. Não mexi no operações.c. Não mexi no operações.h. Vou executar. E já vai dar. Soma de 5 e 7 é 12. E se eu mudar aqui, ó, no operações.c, vou mudar o outro arquivo. Vou colocar multiplicação. Acredito que dê certinho 35. Vamos ver. Ó, tá, a soma, isso aqui é print, né? De 5 e 7 é 35, porque aqui no operações.c eu coloquei multiplicação, tá? Fiquem tranquilos, isso aqui eu não vou cobrar, por isso que é uma aula curtinha, assim, porque se eu misturasse com a outra parte de funções, daí ficaria muito extenso. Então daí eu peguei e deixei essa aula separada aqui para vocês verem. Façam os testes aí, brinquem de desenvolver, para vocês entenderem bem o funcionamento desse programa, tá? Boa aula, até a aula 9 e a aula 10 e tá acabando. Tchau, gente, um abraço.